Alô, Alvinegro Praeiro, SFC Raiz no ar mais uma vez para falar sobre o nosso Peixão Maravilha. Como sempre, agradeço de coração o número cada vez maior de inscritos desse canal. Se você é santista ou não de coração, ainda não é membro, dê essa força também, acione o botão de inscrito e também o sininho ou as notificações para os futuros próximos vídeos, ok? Falando de Santos 3, Bahia 1, Vitória Peixeira no dia de Todos os Santos, conforme o feriado aí homônimo, tinha que ser a favor do nosso Peixão, embora a gente tenha enfrentado aí o time da Bahia de Todos os Santos também. Bom, muito mais as sereias perderam, né? Começaram aí domingo, não foi muito bom porque perdemos aí no feminino, estão eliminados, perderam para o São Paulo num jogo que poderia ter sido na Vila Belmiro, mas a diretoria aceitou, né, a CBF da transferência do jogo para a Arena Barueri. No fim, as sereias da Vila que pagaram um pato, porém os marmanjos conquistarem mais 3 pontos na bagagem, embora não tenha interferido momentaneamente na classificação, mas parece que ainda não subiu nem desceu, continuamos na mesma em termos de na tabela do brasileiro, mas vitória dentro de casa é sempre bem-vinda, ainda mais aí nos jogo que tivemos aí contra um adversário difícil. Bahia é uma equipe muito rápida nos avanços das pontas, nas laterais, embora que nós tínhamos aí uns antecedentes, um jogo com muitas críticas em relação ao elenco, um empate em 100 gols diante do Ceará. Hoje, talvez pelo fato de nós termos conseguido aí fazer um gol logo no começo, as coisas facilitaram um pouco para nós, mas dá para fazer algumas considerações pelo esquema aí do jogo do Cuca, que hoje começou com João Paulo no gol, Madison, Felipe Jonathan nas laterais, Lucas Veríssimo e Luan Pérez na dupla de zaga. Destaque aí para o meio do campo com Pituca, Jobson e Jamota, e complementando no ataque Marinho, Soteldo e Caio Jorge. Destaque aí também para o Jobson, vou falar aí muito dele porque muita gente pega no pé do Jobson e hoje ele fez uma partida aí para o bem e para o mal. Hoje ele demonstrou aí que fazendo uma função, digamos, de falso 10, né, foi, né, pelo menos foi o que desempenhou a função de armador de jogadas, desempenhando aí a função do Carlos Sanches, que não vai jogar mais nesta temporada, embora o Jamota tenha sido aí a função de armador de ofício, mas hoje ele fez aquela função que o Cuca joga ele bastante para fazer a chamada marcação alta, marcação, pressão para cima dos adversários. Foi assim que nós começamos aí a partida, típica conforme a gente começa, sempre nos jogos, estamos dentro da Vila Belmiro, tentando acionar sempre a marcação na saída de bola adversária. Fomos contundentes, continuamos sendo contundentes nas posses de bola, porém o Bahia começou sempre assim, nos contra-ataques foi sempre mais contundente, conforme foi no jogo diante do Ceará também, que eles finalizaram mais no início da partida, nós também fizemos a mesma coisa agora neste jogo, né? Sempre pressão, mas não concluindo muito nas finalizações, porém isso mudou depois do gol do Madison, surgindo aí como elemento surpresa numa jogada aí de linha de fundo, começando com o Pituca e com o Soteldo na ponta, e ele surgindo aí como mais um gol na conta dele aí, como nosso Coringa, né? O Madison está desempenhando aí uma espécie que os antigos diziam que era o Lima que fazia isso, né? O Coringa, o Madison, embora Caio Jorge seja o centroavante, mas ele desempenhou aí a função de atacante, fazendo o primeiro gol nosso aí nessa jogada pela ponta. O segundo gol surgiu, de acordo aí, falando mais do Jobson agora, né? Ele que, com mais falhas que temos aí, principalmente na cobertura, ele continua falhando, mas pelo menos nas assistências, no que diz respeito à ofensividade, ele, por exemplo, foi o que mais se movimentou na partida. Eu não estou aqui assim para ser o advogado do diabo, ele continua sendo assim, oscilando muito. Muita gente pega no pé dele, mas hoje pode-se dizer que ele foi um fator determinante da partida, porque ele se movimentou muito, né? Ele já é muito lento, eu continuo achando que ele continua sendo uma tartaruga, mas hoje, pelo que eu vi, ele vinha para o ataque, assim, auxiliava no ataque, auxiliava no meio do campo, vinha todas as posições, a maioria das vezes do lado direito, mas também para o lado esquerdo. Ele foi o que, assim, sem exagero nenhum, foi o que mais se movimentou na partida. E o Cuca acho que pediu para que ele fizesse essa, digamos assim, cara que substituísse, incorporasse mesmo aquilo que o Carlos Sanches fazia enquanto estava aí no quadro titular Peixeira. E o segundo gol que surgiu, né? Por mais aí eu sempre falo que a maioria das jogadas do Santos sempre vem jogadas de linha de fundo. Mas também dá um destaque especial para o Jamota, porque o segundo gol, de certo modo, começou com ele
no lance que eu sempre cobro aqui nos vídeos, que são as jogadas de explorar mais os chutes a gols do lado da intermediária, do lado de longa distância. Jamota chutou um lance aí de longa distância para a defesa do goleiro que veio para o escanteio, que surgiu aí justamente, no lance de escanteio surgiu aí depois o gol, o segundo, com a assistência do Lucas Veríssimo, que estava no ataque, né, para auxiliar também nas jogadas de bola aérea. Bola sobrou para ele numa tabela com o Joston dentro da área, para conclusão do Marinho fazer aí mais uma ponta dele da artilharia, 2-1 para nós. Mas como nem tudo é perfeito, logo seguido do segundo gol, houve aí o gol do Bahia, o gol de honra deles, num lance de ponta direita. Aliás, eles exploraram muito ao lado do Felipe Jonathan, na qual ele falhou, mas também pode-se dizer que o Jobson, nas jogadas de cobertura da intermediária para a defesa, ele não acompanhou o Daniel, que fez o gol do Bahia logo depois do segundo gol nosso. Um lance na ponta, linha de fundo, o Felipe Jonathan marcou a distância, o Jobson, por várias vezes, além desse primeiro gol, teve vários momentos em que ele não acompanhava o meio do campo do Bahia, quando eles avançavam, os meio-campistas deles para o ataque. Isso se concluiu no lance do gol do Bahia. Para sorte nossa, ou não, né? Refletindo aí também a superioridade nossa em termos de marcação alta, um lance logo depois surgindo aí no gol da falta, premiando aí essa atuação do Matos, do Jobson, né, no gol de falta aqui. Talvez aí o goleiro deles tenha contribuído no lance de falta, o gol deles 3-1, que deu placar definitivo aí da partida. Poderia ter sido mais se, claro, o Santos, o Cuca, né, adotasse essa filosofia de fazer a bola correr, já com o resultado ganho. Várias vezes, vários momentos ele mostrou-se aí uma equipe que, quando podia ter momentos que poderia até ampliar o marcador ou seguir um lance de ofensividade, preferia mais estar com a bola no pé para fazer o tempo correr e seguir até o fim, isso até o final da partida, o que se refletiu isso principalmente no segundo tempo, por mais que também nós tivemos aí bons momentos no início desse segundo tempo. Falando também, né, falando do João Paulo, né? João Paulo, como sempre, salvando aí o bicho da galera. Enquanto estava, pelo menos, estava 1-0, ele salvou aí, fez uma sequência de 2 defesas aí, quase que a queima-roupa numa falha aí da cobertura da zaga, né? Um lance aí que ele fez. Mas também ele também fez certo vacilo no segundo tempo, uma saída de bola, que ele sempre faz aí um certo susto. Esse esquema do Cuca de saída de bola no pé, às vezes dá um certo susto, né? O João Paulo aí quase entregou o ouro no segundo tempo, em que ele bateu mal, entregou para o goleiro, para o atacante deles, e para sorte nossa, o atacante do Bahia bateu na trave. Isso no segundo tempo, onde, né, colocou-se essa filosofia aí de fazer a bola correr, mas também tivemos aí outro lance de intermediária com o Felipe Jonathan, quando a bola sobrou para ele. No toque de bola, já com o resultado ganho, né, houve alguns momentos aí que a gente distribuiu a bola um pouco melhor no passe. Acho que o ponto positivo disso é justamente a circulação de bola, tentando fazer aí, envolver o adversário e fazer o adversário cansar. Mas não a certo ponto, né? Tem certo modo exagerado, principalmente no que aconteceu aí no segundo tempo. O Caio Jorge, embora, né, ele voltou aí da seleção de aspirantes, felizmente ele não desempenha a função de que é realmente de atacante, mas ele é o que auxilia também nessa marcação alta que o Cuca está fazendo aí, impondo essa filosofia aí de poder ser mais contundentes, principalmente nos jogos dentro de casa. Depois ele colocou, né, para poupar o time, tirou o Jamota para colocar o Lucas Lourenço, né, tem uma queda de produção de certo modo, né, para que ele colocasse, ou pelo menos desempenhasse aquilo que o Jamota fazia. Ele se movimentou muito bem, mas continuou um pouco cru. E para a premiação do Jobson, aí depois entraram o Sandri e, respectivamente, quem mais aqui eu vou dizer aqui, o Ângelo, né, para a saída do Soteldo aí, que, né, tomara que ele se machucou, saiu de maca, tomara que não tenha sido nada grave. E o Marcos Lela depois saiu entrou para a saída do Caio Jorge logo no finzinho da partida, apenas para complementar aí o andamento da partida nos minutos finais. Mas acho que muito se falou, principalmente de críticas ao Cuca, pelo fato de ele não ter, ou pelo menos, né, por causa de colocar muitos os garotos. Mas acho que, galera, acho que não é o Cuca, não é culpa do Cuca. Por exemplo, se o próprio Jobson na partida diante do Ceará, ele erra muitos passes ainda, não é culpa do Cuca, por exemplo, que
alguns jogadores da base, acho que não estão prontos efetivamente. Eu acho que a filosofia do Cuca, a proposta dele é não queimar os garotos da base. Eu acho que isso, na minha opinião, é válido para ele. Muito se critica porque ele insistiu muito com o Lucas Braga para não colocar o Marcos Leonardo, mas conforme na entrevista ele disse na partida diante do Ceará, Marcos Leonardo ainda não é um jogador para se jogar como se fosse um jogador profissional os 90 minutos, está em formação alta. Então, assim, ele como sendo técnico, ele estando nos bastidores, ele deve saber das condições físicas melhor do que nós meros torcedores aqui que agimos com o coração. Então, nesse ponto, eu concordo com ele. Acho que não dá para colocar os garotos, tanto o Lucas Lourenço, Marcos Leonardo, o Sandri e outros mais, né, jogando assim, sempre os 90 minutos. Acho que pouco a pouco, assim, acho que essa é uma etapa, não para queimar etapas. E principalmente quando a gente sabe que os garotos da base, nos times inferiores, os times do Santos, eles estão aí jogando, por exemplo, time sub-17 jogando com sub-15, o sub-20 jogando com o sub-17, e o Cuca quer evitar isso no time principal. Eu acho que isso é uma atitude válida do Cuca nesse exato momento. Numa condição normal, né, muita gente, eu vejo muitas críticas com relação a ele ser um treinador medíocre, ele não é perfeito, mas numa condição normal, a gente até concordaria, mas numa situação que nós vivemos aí com vários problemas extra-campo, com problemas de dívidas, com problemas que não podemos contratar no FIFA, eu retiro minhas críticas mais pesadas com relação ao Cuca nesse exato momento, enquanto a situação extra-campo do Santos está como está. E como todo torcedor santista tem a obrigação de saber a situação que nós nos encontramos, infelizmente. Nós éramos para estar nesse momento, né, de anos e anos de políticas erradas, de exageros, de dirigentes que interferem no campo. Eu acho que isso não é por irresponsabilidade do Cuca, muito aí até chegando até pedir a cabeça do Cuca. Eu acho que não há condição, não estamos em condição de pedir a cabeça de ninguém hoje. Eu acho que o Cuca veio até para somar muito mais até do que ele pode fazer em lei da função dele, porque através dele, graças ao Cuca, por exemplo, que nós nos livramos, por exemplo, de uma dívida com o Eduardo Sacha de 15 milhões, para quem não sabe, né? Ele foi o intermediário da transferência do Eduardo Sacha para o Atlético Mineiro e nos livramos de uma dívida. Só para ter uma ideia, né, de como ele está desempenhando até uma função que não seja dele. Eu acho que diante do Ceará vamos ter uma partida mais uma vez difícil, né? Ele poupou muito bem hoje, o resultado veio e é isso que interessa. E até mais, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou, deixe suas sugestões e críticas na seção de comentários, que eu estou sempre aberto, beleza? E, como sempre, bom restinho de feriado. Santos sempre Santos. Valeu!